Bom dia, galera. Vou começar hoje uma aulinha de análise combinatória com vocês. Sou o professor Marcos. Vamos falar um pouco aí sobre essa nossa análise combinatória em matéria dos nossos concursos, tá? Primeira coisa que a gente vai falar agora seria sobre... Opa, acho que pulou sim, pulou umazinha assim. Princípio fundamental da contagem. É o seguinte, ter vários R fatores que podem estar de N maneiras, basta multiplicar para ter total de modos diferentes. Como assim, professor? Vamos supor que eu quero montar um açaí, né? E aí o açaí, ele leva algumas coisinhas. Por exemplo, o próprio açaí, aqui seria a calda e aqui seriam os acompanhamentos, né? E aí eu tenho, sei lá, 3 tipos de açaí, né? 4 tipos de calda e 2 tipos de acompanhamento. O princípio fundamental da contagem fala para a gente multiplicar, também conhecido como o princípio multiplicativo, né? E aí eu tendo aqui no total 24 possibilidades, né? Porque aqui o objetivo é o total de possibilidades, 24 possibilidades diferentes. Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente vai falar hoje também é o fatorial. Fatorial é uma conta matemática no qual funciona de n fatorial sendo n vezes n menos 1, que seria o seu antecessor, n menos 2, o antecessor n menos 3, até chegar no número 1. Então, eu estou falando que o fatorial seria uma multiplicação de números inteiros antecessores até o número 1. Por exemplo, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, sendo um total de 120, porque é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 5.040. Né? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quem é 6 fatorial? 6 fatorial é a mesma coisa de 6 vezes 5 fatorial. Ou melhor, podendo também ser 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Professor, mas para que isso me serve? Se você souber um fatorial, você não precisa ficar multiplicando todas as vezes. Então, por exemplo, como eu coloquei aqui, 6 fatorial sendo 6 vezes 5 fatorial, 6 vezes o 120, que a gente achou aqui em cima, que daria 720. Para que isso é importante no exemplo desse? Né? Esse exemplo aqui ele é primordial para a gente. 8 fatorial sobre 5 fatorial igual 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Numa divisão de frações, eu vou poder cortar esse fatorial, ficando 8 vezes 7 vezes 6. Né? Essa é a nossa multiplicação aqui, tá? Esse 8 vezes 7 vezes 6 aí, uma continha básica para a gente. Tranquilo? Então, o que importa aqui, nessa parte da matéria, é você entender o que está sendo escrito. Você entender que os fatoriais eles podem se dividir. Então, por exemplo, muitas das vezes, vocês vão ver ainda hoje, eu podendo dividir n fatorial por n menos 2 fatorial. Isso pode acontecer. E aí eu tenho que entender que o n fatorial seria n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial sobre n menos 2 fatorial também, podendo cortar esse n menos 2, ficando n vezes n menos 1. No caso, n ao quadrado menos n. E aí eu caio numa equação de segundo grau. Tá? Aqui ficou até meio esquisito o n ali no final. Vou apagar aqui para poder refazer. Eita, peguei o laser. Então, aqui. Tá? Então, podendo acontecer dessa forma aí. N ao quadrado menos n. Tá? E aí a gente vai ver umas questões aí que vão cair nisso hoje. Permutação simples. Utiliza todos os elementos relacionados. Professor, como assim? Por exemplo, se eu tenho uma corrida, né, e aí eu tenho eu tenho atletas correndo uma corrida com 6 atletas, tá? Uma corrida com 6 atletas. Eu colocaria aqui, ó, as posições do atleta. Então é o seguinte, essa nossa brincadeira da análise é a brincadeira no qual você vai ficar colocando traços, porque os traços eles vão representar as posições, esses fatores que a gente quer. Então, por exemplo, para a primeira posição, eu tenho 6 corredores. Para a segunda posição, eu tenho 5 e assim por diante. 4, 3, 2 e 1.
e o princípio multiplicativo pede para a gente multiplicar. Se você entende 6 vezes 4, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, esse cara é o 6 fatorial. Então, a nossa fórmula fala que a permutação simples de n fatores é sempre n fatorial, tá bom? Então, exemplo. Qual o total de anagramas da palavra exalog? Né? E aí o exalog, ele quer dizer que anagramas seria trocar as posições das letras, tá? Então, por exemplo, exalog pode ser escrito da forma cialog, né? E assim por diante. Tem várias trocas aqui de palavras. O que você tem que entender é quantas letras tem exalog. Tem 6 letras. Então, essas letras elas vão ser dispostas em 6 caras. E aí vai ser 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí você multiplica esses fatores, que seria a mesma coisa de 6 fatorial. Que no caso, acho que a gente viu mais cedo, era 720. Né? Então, isso vai acontecer muito com a gente ainda. Essa é a nossa relação de anagramas. Tá? É muito primordial para a gente. Passando, arranjo simples. Arranjo, a ordem importa. Professor, só isso, só. Para você poder entender. No arranjo, diferente da permutação, que seria considerar todos os nossos corredores, o arranjo, ele fala um pouquinho sobre essa relação de você permutar também. Porém, você não permuta todo mundo. Você não escolhe todo mundo para permutar. E quando você permuta, essa ordem importa. Então, por exemplo, uma palavrinha que é muito conhecida é a palavra pódio. Né? Pódio, composto por 3 lugares, primeiro, segundo e terceiro, essa relação aqui, ela vai falar um pouco sobre esse pódio. Então, naquela corrida de 6 atletas, eu quero saber de quantas formas o pódio pode ficar. O pódio, ele tem 3 lugares, então eu faço 3 traços, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Né? E aí eu posso ter aqui 6 atletas, 5 atletas, 4 atletas. Né? E aí você multiplicaria 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. O que você tem que entender é que o atleta que chegar em primeiro vai ser diferente, vai ser uma ordem diferente se esse cara chegar depois em segundo. Por exemplo, José, Maria, Bernardo. Se fosse a ordem Bernardo, Maria e José, isso aqui seria outro pódio. Então, as ordens no qual eles vão ser colocados importa. Isso que arranjo quer dizer, é que a ordem importa dessas posições dos fatores. Tudo bem? Quem vai ser escolhido primeiro, segundo ou terceiro. Então, a nossa fórmula para o arranjo. Essa fórmula para o arranjo seria n fatorial sobre n menos p fatorial. Professor, quem é n? N é o total. N é esse total. P serão os escolhidos, né? Os fatores escolhidos, o total de fatores, você pode colocar assim também. Né? Então, nesse exemplo que passou antes aqui, fazendo pela fórmula, esses 6 atletas, seria, combinação não, desculpa, o arranjo, né? Arranjo de 6 pessoas para 3 lugares, ficando da forma 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial. Né? Então, essa brincadeira aqui, quando a gente abre esse 6 fatorial, ficando 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Você cortando esses fatoriais, você vai ter que o arranjo de 6, 3 a 3 é a mesma coisa de 6 vezes 5 vezes 4. A mesma forma que você achou aqui, ó, nos traços. Mas você quer dizer que eu posso fazer tanto por traços como pela fórmula? Isso. A fórmula é sempre boa, porque ela sempre vai agregar todas as situações que você precisa. Né? Os traços é bom para o seu entendimento, você entender o que são os traços, você entender o que são os fatores, o que está acontecendo. Legal? Vamos para o próximo. Então, ó, botei aqui um exemplo. Seja o arranjo simples x pertencente a n, tal que n mais o arranjo de n mais 2 e 2, né, 2 a 2 que a gente chama, é igual a 30. Nessas condições o valor de x é, então, olha só.
ele me disse que existe um arranjo de n mais 2, 2 a 2. Então, quer dizer que pela fórmula do arranjo, esse carinha aí, esse cara aqui ele vem primeiro. Então, por exemplo, ele vem aqui no n mais 2 fatorial. É isso que ele quer dizer. Sobre o de baixo seria n mais 2, que é o primeiro, menos o 2 fatorial, que é o segundo, que é o p. Então, abrindo esse cara aqui, que é o n mais 2, vai ser n mais 2, vezes o antecessor, n mais 1, vezes n fatorial, sobre esse carinha aqui, mais 2 menos 2, n fatorial. Cortando esse n fatorial, eu vou ficar com n mais 2 que multiplica n mais 1. Essa multiplicação aqui, quando você faz a sua distributiva, né? Você faria uma distributiva aqui, vai ficar n fatorial, n ao quadrado, desculpa, mais n, mais 2n, mais 2. Então, essa fórmula ficando da n quadrado, mais 3n, mais 2, igual a 30. Então, por quê? Por que igual a 30? Porque ele falou que é 30. Passando 30 para lá, você vai ter aqui como n ao quadrado, mais 3n, menos 28, igual a zero. Eu resolvo a equação de segundo grau, normalmente por soma e produto, pensando em dois números, né? Que a sua multiplicação seria 28 e a sua diferença é 3. Por que diferença? Porque o 28 é negativo. Então, esses caras são 7 e 4. Então, seria n mais 7 que multiplica n mais 4. n menos 4, desculpa, igual a zero. E aí, você tendo ou isso, zero. Então, n mais 7 é igual a zero ou n menos 4 é igual a zero. Então, tendo aqui como relação n igual a menos 7 ou n igual a 4. Já que o n não pode ser negativo porque o n é um número natural, o n só poderia ser o número 4, que satisfaz essa nossa brincadeira. Tá? Próxima. Combinação simples. A ordem não importa. Aqui também só importa essa frase para você poder entender o que está acontecendo. Na combinação simples, essa ordem não importar quer dizer que o que acontece é que grupos vão ser formados, ou comissões, né? Qualquer relação de grupos ou pessoas escolhidas, que no qual, se ela for escolhida primeiro, não muda para o escolhido pelo segundo. Então, exemplo, né? Eu tenho aqui 6 pessoas concorrendo a 2 viagens, tá? Então é o seguinte, essas 2 viagens são viagens iguais para o mesmo lugar, com as mesmas coisas. Então, se são 2 pessoas selecionadas, você faria 2 traços, né? Então, o que acontece? Essas 2 pessoas selecionadas, eu tenho aqui na primeira possibilidade ser 6 e na segunda ser 5. Entendo totalmente, professor, mas aí virou arranjo, né? Porque você falou que 6 e 5 ali, dessa forma, seria arranjo, exatamente. Só que eu quero dizer que se aqui for Maria e aqui for José, tá legal, tá beleza. Porém, se da outra forma o 6 vezes 5 for José e for Maria, isso virou uma repetição, porque os dois vão para o mesmo lugar. Então, o que acontece? O que vai mudar para a gente? O que vai mudar é que eu tenho algumas repetições aqui, e essas repetições é de acordo com esses lugares que vão acontecer aqui. Então, você pode relacionar isso sendo 6 e aqui 5, e aí a cada um de baixo você escreve os números embaixo, 1 e 2, crescendo. Então, por exemplo, sei lá, se aqui fosse 4, você escreveria 3, por exemplo. Mas nesse exemplo não, né? Então, o que você vai fazer? Você pegaria esses caras, multiplicaria em cima e multiplicaria embaixo, ficando da forma 6 vezes 5 sobre 1 vezes 2. No caso, 30 sobre 2 igual a 15. E aqui eu tenho 15 maneiras de sortear essas 6 pessoas para as 2 viagens, tá? Então, utilizando uma fórmula, a nossa fórmula seria a relação de combinação de NP a P
para n fatorial sobre n menos p fatorial. Percebam que até aqui é arranjo. E aí eu tenho um p fatorial, que é esse cara aqui. Esse p fatorial é a relação de baixo que está se repetindo. Você podendo trocar, eles permutam dessa forma, né? Então, por isso que você acaba dividindo pelo p fatorial. Tá? Fazendo pela fórmula aquela lá, seria a combinação de 6, 2 a 2, ficando 6 fatorial sobre, né? 6 menos 2, opa, botei 6 menos 4, acabei vacilando. 6 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Então, 6 fatorial sobre 4 fatorial, 2 fatorial. Pelo que a gente está estudando, eu poderia cortar o 6 com 4 fatorial, ficando 6 vezes 5, porque o 4 cortou, abrindo o 2, 2 vezes 1. Percebam que é a mesma coisa do que a gente escreveu aqui, ó, né? 6 vezes 5 vezes 2 sobre 1 vezes 2. É a mesma coisa, dando essa relação do 15. Né? Então, vou fazer mais um exemplo aqui para a gente. Dentre 10 alunos de uma turma, 3 serão escolhidos para uma comissão de formatura. De quantas maneiras diferentes isso poderá acontecer? Quantos alunos são? 10. Então, combinação de 10. Quantos vão ser escolhidos? 3. Combinação de 10, 3 a 3. 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial sobre 3 fatorial. Então, 10 fatorial sobre 7 fatorial, 3 fatorial. Esse 10 abrindo da forma 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. 7 fatorial corta com 7 fatorial. Abriu 3 fatorial porque eu já sabia que eu ia cortar. Né? Então, aqui eu posso eliminar o 8 virando 4 para cortar o 2 e o 9 virando 3 para cortar com 3. Sobrando para mim 10 vezes 3 vezes 4, num resultado de 120. Show? E isso aqui é a nossa relação de combinação. Né? Vamos para a próxima aqui. Exemplo 2, é aqui vocês têm que ter muita concentração. Por quê? A nossa combinação ela pode relacionar de formas diferentes. Então, exemplo 2. Se em uma organização militar serão escolhidos 3 sargentos, 2 tenentes e 2 capitães para formar uma comissão, tendo 7 sargentos, 5 tenentes e 4 capitães nessa OM, de quantas maneiras essa comissão pode ser montada? O que acontece? A nossa comissão agora ela não vai ser montada apenas por alunos, ou apenas por professores, ou apenas por uma classe de pessoas, né? Ou apenas uma parte. Agora, eu tenho essa comissão formada por sargentos, tenentes e capitães. Então, calma aí, professor, você quer dizer que agora eu tenho 3 combinações diferentes? Exatamente. Eu vou ter uma combinação para os sargentos, eu vou ter uma combinação diferente para os tenentes e eu vou ter uma combinação diferente para os capitães, porque cada um combina com si mesmo. Eu não posso, por exemplo, juntar todo mundo e permutar todo mundo aqui. Eu não posso combinar todo mundo, não, porque para os sargentos vão ser escolhidos sargentos. Eu não posso pegar 3 sargentos, 2 tenentes e colocar mais 2 sargentos. Não. Essa comissão ela vai ter uma diferenciação. Então, você vai pegar aqui, a combinação de sargentos seria 7, 3 a 3, que eu quero fazer. A dos tenentes vão ser 5, 2 a 2, e dos capitães 4, 2 a 2. Combinação de sargento ficando 7 fatorial sobre 7 menos 3, 4 fatorial, 3 fatorial. E aqui já é um macete para a gente. Esse 3 aqui é o cara que sempre vai ficar na direita. E o cara que falta para chegar no 7, que é o 4, vai ficar na esquerda. Então, fica mais fácil de você andar um pouco mais rápido. Né? Tem algumas provas que a gente precisa ser um pouco mais rápidos. Então, ó, 7 fatorial corta com 4, ficando 7 vezes 6 vezes 5, sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Cortando 3 vezes 2 vezes 1 com 6, ficando 7 vezes 5, 35. Show. Deixa esse cara quietinho aí. Combinação agora do 5 fatorial sobre 2 fatorial aqui na direita, 3 fatorial na esquerda, que a soma de 3 mais 2 é 5. Né? É assim que é o macete que vai funcionar para a gente. Cortando 5 com 3, vai ficar 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20.
2 vezes 1, 2, 20 por 2, 10. Né? E aqui, o último, 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, porque é o 4 menos 2 sendo 2. Né? Cortando 4 com 2, vai ficar 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, sobre 2, 6. Né? E aí, o que acontece? Essas combinações, elas estão na mesma comissão. Então, vamos supor aqui, ó, seria uma relação da combinação dos sargentos com a relação da combinação dos tenentes com a relação da combinação dos capitães. Né? Então, essas combinações elas agora vão se multiplicar para poder formar a sua comissão. Tá? Então, ficando 35 vezes 10 vezes 6. No caso aqui, dando 2.100 possibilidades diferentes dessa combinação. Tá? Então, é essa relação aí que você vai acabar tendo, né, de mais difícil, provável numa prova de sargento, né, na prova das PSEX, das oficiais, já é um pouquinho mais puxado, porque pode cair uma combinação com repetição. No caso, eu vou fazer um vídeo separado para isso. Né? Mas nos sargentos, esse aí é provavelmente mais difícil possível para vocês. Tá? Permutação com repetição. Então, lembra da nossa permutação lá atrás? Permutação que eu queria mexer com todo mundo? Então, o que acontece? Na permutação com repetição, quer dizer que eu tenho elementos que vão poder voltar para o lugar. Professor, mas, por exemplo, lá no caso dos corredores, eu não tenho como um corredor chegar em primeiro e em quinto ao mesmo tempo. Exatamente. Então, normalmente, a permutação com repetição ela não funciona com pessoas. Ela, por exemplo, funciona com objetos que são iguais, ou pelo menos palavras que têm letras iguais. Então, por exemplo, a palavra banana. A palavra banana ela tem um problema no seu anagrama, que é o seguinte: eu tenho 3 As. Se eu pegar essa palavra banana e trocar os As de lugar, por exemplo, eu vou escrever banana de novo, sendo aqui 3, aqui 1 e aqui 2, não vai mudar nada, porque é a mesma palavra. Então, aqui eu tenho várias repetições dessa palavra banana. Então, o que acontece? Eu vou tirar repetições da forma que eu ensinei para vocês lá em permutação. A gente tira repetições relacionando divisões. Né? Divisões de quê? De quem está repetindo. Então, por exemplo, eu tenho 3 caras repetindo, eles vão poder permutar entre si 3 fatorial. Então, a fórmula nossa vai ser permutação de n fatorial sobre n menos 1, aqui ficou j sem querer, é um n1 vezes n2 vezes n3. Esse n1, n2, n3 são as minhas repetições, tá? Repetições, aqui, ó. Então, o que acontece? Vamos pegar a palavra banana e relacionar. Banana tem 6 letras, então permutação de 6. Só que o meu A tem 3 letras de A. E N tem 2 letras. Então, esse carinha aqui vai ficar com 3 e 2 aqui em cima, porque 3 e 2 são as minhas repetições. Então, relacionando 6 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Professor, a soma daqui de baixo não precisa ser a de cima? Não, não, com certeza não. Permutação com repetição é diferente de combinação. Tá? É apenas repetições, porque vai ter hora que nem vai ter coisa embaixo. Então, a 6 fatorial corta com 3, ficando 6 vezes 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1. Esse 2 cortando com 4. 6 vezes 5, 30 vezes 2, 60. Então, eu tenho 60 combinações, arranjos diferentes para a palavra banana, né? Tirando todas as minhas repetições. Tá? Então, fazendo mais uma aqui, seria a quantidade de anagramas da palavra SpaceX. Né? Então, a SpaceX ela tem 6 letras. 6 letras. Só que dentre dessas letras, eu tenho 2 letras iguais, que seria a letra E. A letra E ela aparece 2 vezes. Então, eu tenho que tirar essa repetição da palavra SpaceX. Então, é a permutação de 6, 2 a 2. 6 fatorial sobre 2 fatorial. Esse cara aqui ficando da forma, cortando, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Né? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120, vezes 3, 360.
Então, aqui eu tenho 360 formas da palavra SpaceX, tá? Esse é anagrama da palavra SpaceX sem nenhuma repetição. Tranquilo? Vamos para o exemplo 2, que exemplo 2 seria a parte mais difícil dessa nossa matéria aqui, tá? Então, a palavra é o seguinte, exemplo 2. Se os anagramas de uma palavra estivessem em ordem alfabética, qual seria a posição da palavra SpaceX? Né? Isso aqui já foi uma questão de prova da SpaceX. Então, o que acontece? A palavra SpaceX, primeiro, ela tem que estar escrita em ordem crescente. Crescente que quer dizer ordem alfabética. Então, C, E, P, S, X. Né? Seria essa nossa relação aqui. Tá? Então, essa ordem alfabética, para a gente, você tem que entender. Eu vou montar a palavra SpaceX a partir disso. Então, a primeira forma seria essa. Eu vou botar traços embaixo para você poder entender que eu não vou permutar o C, porque se eu permutar o C, eu acabo caindo em todas as repetições. Né? Eu vou primeiro fazer todas as repetições para o C, porque começando no C não me agrada. Eu quero que comece com E primeiro. Então, fazendo todas essas repetições, seria 5 fatorial, porque eu tenho 5 letras permutando, porém eu tenho uma repetição do E, então sobre o 2 fatorial. Né? E esse cara aqui dando 5 vezes 4 vezes 3, dando uma relação de 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Deixa esse cara aqui quietinho. Né? Agora, o que acontece? A nossa palavra ela passou a ser essa aqui, ó. SEPSX. Professor, o que você fez? Eu troquei a posição da palavra SpaceX. E aí eu vou até fazer o seguinte, ó. O E é uma letra que eu quero. Então, eu vou usar o azul para diferenciar aqui. Ó. O E é a letra que eu quero. Então, eu vou fazer essa marcação até chegar na letra, na palavra SpaceX. Né? Então, é o seguinte, eu não posso mais permutar os 5, agora eu vou ter que permutar os 4 aqui da frente, porque eu quero que o S chegue aqui. Né? Então, permutando isso, ficaria 4 fatorial. Professor, por que você não vai dividir mais pelo 2 fatorial? Porque o E agora ficou travado. Eu só tenho um E permutando aqui dentro. Então, todas as letras são diferentes. Então, vamos lá, continuando. Agora eu continuo com esse E aqui. Eita, troquei a cor, troquei a cor. Continuo com esse E aqui. Porém, o que vem para frente agora, nessa relação, é o outro E. E aí ficaria dessa maneira aqui, ó. Permutando esses 4 aqui agora. Tá? Mas, professor, por que você jogou o E na frente? Porque eu quero que a palavra ela esteja sempre em ordem alfabética. Percebam que depois do C é o E. Depois do E vai ser o P. Até chegar em quem? Até chegar no S. Vai ter uma forma mais fácil de fazer isso daqui. Só estou fazendo dessa maneira aqui para vocês poderem entender. E aí esse cara vai de novo ser 4 fatorial. Né? Depois, trocando aqui, ele vai voltar a ser E. Porém, a letrinha que vai vir aqui na frente vai ser o P. E aí fica de novo CESX, né? Permutando todos os 4, porque eu não quero P aqui na minha frente. Então, 4 fatorial. Tudo bem? Show de bola. Então, o que acontece aqui? A gente vai pegar essa relação agora e vai jogar o S na frente. Né? É S. Opa, ficou legal. Por quê? Já passou o C, já passou o E, já passou o P. Então, fica ex. Então, o ex continua ali. Porém, eu ainda continuo com as minhas palavrinhas em ordem alfabética, que vai ser o CEPX. O S veio para frente, tá vendo? Vejam que o C, E, P e o X continuam em ordem alfabética. Né? Então, mudando aqui, porque agora eu quero que o P venha para frente. Então,
colocando aqui esses carinhas em ordem aqui ainda. Então, aqui fica 3 fatorial, né? Colocando agora, mudando, vai ficar da forma ES. Agora vai vir um E, né? ECPX. Eu quero que seja SPSEX mais 3 fatorial, tá? E agora sim, veio o carinha que eu quero. ESP. E aí esse P, percebam só uma coisa. Vai ficar o CEX, que seria SPSEX. O CEX já está em ordem alfabética, né? Então, aqui eu consegui fazer o SPSEX mais 1. Não pode esquecer desse mais 1, tá? E aí, fazendo as contas aqui para a gente poder entender quanto que deu esse cálculo. Esse carinha aqui dando 24, seria 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24, 24, 24. Esse carinha dando 6 e 6 e 1. E aí a lógica é que você some todo mundo aqui, que é o 60 mais 24 mais 24 mais 24. Então, por exemplo, esse carinha aqui vai dar 72, né? Esse carinha aqui vai dar 13. E aí você vai somar 60 mais 72, né? 60 mais 72, 132. 132 mais 13, 145. Então, quer dizer que ele está na posição 145. Pô, professor, mas dá maior trabalho isso daí. Então, tem como fazer mais rápido? Não? Tem. Você vai pegar a palavra SPSEX, vai colocar em ordem alfabética, né? Seria a nossa forma mais rápida, porém, é essa forma ainda. Não tem muita diferença. A diferença é que você não vai fazer tantos cálculos como você fez ali. E é o seguinte, como você quer montar a palavra SPSEX, você vai ter que olhar quem você quer na frente. Então, por exemplo, o C eu não quero, mas eu quero esse Ezinho aqui na minha frente. Então, eu vou fazer o cálculo até ele chegar. Então, por exemplo, aqui eu sei que é 5 fatorial sobre 2 fatorial. Faltam quantas casas para o S ser o próximo? Uma. Então, você multiplica por 1. Vamos entender o próximo passo. E, C, E, P, S, X. O E já está na minha frente. Agora é o seguinte, quantos eu estou relacionando? 4 fatorial. O que acontece? Quantos eu quero para até chegar à próxima letra? Eu estou no C. Ó, vai faltar 1, 2, 3 pessoas para poder se chegar, porque eu quero o S. Então, eu venho aqui e multiplico por 3, porque isso vai acontecer 3 vezes. Olha aqui na direita, na esquerda, né? Vai acontecer 3 vezes. Então, por isso que a gente faz esse cálculo desse jeito, né? E aí, quando você montar a próxima palavra, ele vai ser já o cara ESCE, porque aqui você não pode perder a ordem alfabética, tá? CEPX. Então, você agora não quer ainda trocar o C de lugar, né? Você quer colocar quem for aqui na frente, vai ser a relação para o ex-P. Então, vai ser o P. Quantos caras até o P? 1, 2. Então, a sua relação aqui agora vai ser do 3 fatorial, porque são 3 linhas, vezes o 2. Né? Porque são 2 vezes que vai aparecer. Olha aqui na esquerda, ó. Vai aparecer 2 vezes. E aí, quando você monta essa palavra, o P vindo para frente, vai ficar SPSEX. E aí você soma mais um, tá? Você pode montar dessa forma aqui, que ela é bem mais fácil. Ela não vai ter tantas trocas na sua cabeça. E aí esse cara vai dar 60, esse cara vai dar 72 e esse cara vai dar 12. E aí mais um, que vai dar a mesma quantidade, 145. Tranquilo? Então essa daqui é uma das formas que a gente tem para montar a nossa palavra SPSEX em ordem alfabética. Então, pode também fazer o Kikaoneyan, que foi o fuzil, ele pediu o Ziluf, a posição do Ziluf, do ESA-log, que caiu na ESA, ele me deu a palavra ESA-log, ele queria saber a posição do ESA-log. Então, vocês podem fazer vários aí para poderem testar, para poder acostumar, tá bom?
e vamos para o último de hoje, que é a permutação circular. Essa permutação circular, ela relaciona pessoas sentadas de forma circular. O que acontece? Quando tem uma forma circular, eu não tenho um começo e um fim, diferente de tudo que a gente tem feito. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho pessoas sentadas em volta de uma mesa. E aí eu tenho pessoas começando com as letras A, B, C, D, E, F, G e H. O que acontece? Se eu mudar as pessoas de lugar, realmente eu mudo a mesa. Porém, existem formas que eu não mudo essa mesa aqui. Como, professor? Se eu girar as pessoas, por exemplo, aqui ser o A, aqui ser o B, aqui ser o C, aqui ser o D, aqui ser o E, aqui ser o F, aqui ser o G e aqui ser o H, né? Se eu mudo essa ordem, eu acabo não relacionando, tá? A troca, porque eu só mudei eles de lugar, eu só rodei a mesa. Então, eles continuam sendo a mesma mesa. Então, aqui eu tenho repetições, tá? Então, esse exemplo aqui, que eu tenho 8 pessoas sentadas, na lógica do 8 fatorial, né, seriam esses 8 fatorial, porém, eles vão ficar se repetindo. Então, por exemplo, o A vai poder passar em 8 cadeiras, esse cara girando 8 vezes, né? Esse cara pode ficar girando 8 vezes aqui, até acabar as possibilidades. Então, sobre 8. Então, esse cara aqui sendo 8 fatorial sobre 8, que é 8 vezes 7 fatorial sobre 8, cortando, ficando 7 fatorial, que seriam as possibilidades. Então, o que a gente fala que é a permutação circular? Se eu tenho n, isso aqui vai ser n fatorial sobre n. Abrindo esse n fatorial, ficando n menos 1 fatorial sobre n. Esse cara aqui dando como resposta n menos 1 fatorial, tá? Então, essa nossa é a fórmula da permutação. Então, sei lá, se eu tenho 10 crianças brincando em roda, quantas crianças podem mudar? Então, 10 menos 9. 10 menos 1, 9 fatorial. Tranquilo? Então, essa daí é uma das nossas possibilidades, tá? Então, eu vou deixar esses exercícios aí. Vou gravar alguns exercícios aí espontâneos para a gente poder ter como base outras relações dentro das combinações, tá bom? Então, pô, um grande abraço a todo mundo aí. Tamo junto, bom estudo, galera. Valeu!